Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu lar, Deus abençoa a sua família. Estamos aqui mais uma vez, começando mais uma tarde de bênção em seu lar. Que verdadeiramente, esta tarde de sexta-feira, 2 de setembro, possa ser uma bênção em seu lar. Estamos aqui para juntos estarmos falando algo da palavra do Senhor e também daqui a pouquinho fazendo a oração da fé. Eu te convido para ficar até no final, porque daqui a pouquinho vamos estar orando pela sua vida, vamos estar orando pelo seu familiar, vamos estar orando por todas as áreas da sua vida, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelas autoridades outorgadas por Deus, estar orando por todos, Em nome de Jesus, daqui a pouquinho vamos estar fazendo a oração da fé. E você é meu convidado para participar desta oração e orar conosco, porque Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua oração nesta tarde de sexta-feira. Falando em oração, nós quando lemos aqui o livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 6, vai falar que Daniel na cova dos leões. Sabemos a história, que Daniel foi lançado ele foi condenado a ser lançado na cova dos leões porque ele orava ao Deus dos céus. Ele orava ao seu Deus. Nós vemos aqui, eles fizeram um levante lá, como se diz, uma traição contra Daniel, porque eles sabiam, os governadores, os príncipes, sabiam que Daniel era fiel a Deus. Então o que eles fizeram? Fizeram ali convencer o rei a assinar um decreto, que se alguém durante ali um tempo, um período de tempo, servisse a outro Deus, adorasse a outro Deus, essa pessoa deveria ser o quê? Morta, deveria ser o quê? Lançada na cova do leão. E aqui aconteceu, Então, olha só, mas mesmo Daniel sabendo desse decreto, que era aquelas pessoas com maldade contra ele, implicando com ele, querendo ver o fim dele, porque ele sobressaía a todos. Então eles falaram, nós temos de achar um jeito de vencer a Daniel, de tirar o Daniel do caminho, de destruir o Daniel, porque senão nós nunca vamos prosperar, porque Deus era com Daniel, irmãos. Mas mesmo Daniel sabendo disso, olha só, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não temeu, irmãos, o decreto do rei, porque ele sabia que o rei do rei, o rei dos reis, estava com ele. Ele continuou orando a Deus. 3 vezes ao dia, como ele fazia. Olha só que exemplo para nós. Mesmo num país estranho, longe da sua pátria, longe dos seus familiares, talvez até mesmo sentindo tristeza na pele, porque muitas pessoas foram mortas. Quando Daniel foi trazido para o reinado de Nabucodonosor, para a Babilônia, muitos israelitas morreram. A Bíblia não fala da família dele, mas muitos morreram. E ele continuava crendo em Deus. Continuava fazendo as suas orações 3 vezes por dia. Por que ele orava olhando para Israel? Porque ele sabia que quando foi inaugurado o templo, o de Salomão, ele falou, Senhor, todos aqueles que orarem, olhando para cá, para o templo, para esta banda que o Senhor abençoou. Então ele tinha esse entendimento. Ele sabia disso. Ele tinha essa crença. Então ele abria no quarto, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Mesmo mesmo ele sendo exaltado, ele foi exaltado, porque Deus exaltou ele naquele reino, porque ele foi fiel, tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas longe da pátria, a pátria destruída, talvez perdeu suas famílias, mas mesmo assim,
ele continuava confiando em Deus. E 3 vezes orava ao dia. Mesmo sabendo do decreto que ele poderia ser morto, ele continuava orando a Deus e dando graças ao Senhor. É um exemplo para nós, irmãos. Aqui Daniel tem certeza, por mais que ele foi engrandecido ali no reinado de Nabucodonosor, por mais que ele foi engrandecido ali na Babilônia, tenho certeza que ele não estava feliz. Porque a pátria dele estava destruída, o templo foi destruído, a família dele provavelmente foi destruída, a Bíblia não fala, mas ele continuava fiel a Deus. No meio das adversidades, no meio das tribulações, mesmo sabendo que poderia morrer, perder a vida, ele continuava orando a Deus. E 3 vezes por dia, irmãos. Isso é um exemplo para mim, é um exemplo para você. Ser fiel como Daniel. É muito lindo nós falarmos da história dele, que foi ele foi lançado aqui na cova dos leões, e os leões tiveram que jejuar. Os leões não comeram ele, porque Deus estava com Daniel. Então, meus irmãos, o que nos livra do leão, o que nos livra do mal, é Deus na nossa vida, é a nossa fidelidade com o nosso Deus. Deus não pôde livrar ele, ali da cova, mas Deus livrou ele dos leões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos ter, por exemplo, Daniel, um homem fiel a Deus, um homem no meio daquela nação idólatra, aquela nação pervertida, aquela nação que tinha centenas e centenas de deuses. Ele poderia muito ser influenciado e fazer parte, sentar nas rodas dos escarnecedores e viver como aquele povo vivia. Desde o princípio ele propôs no coração não se alimentar do manjar do rei. Ele prefere comer legumes, o que ele pediu, do que ser alimentado com as iguarias do rei. Por quê? As iguarias do rei era tudo oferecido a ídolos. Então ele se propôs em seu coração e Deus abençoou ele. Por isso que Deus abençoa os seus fiéis. A pessoa nunca perde para ser fiel a Deus. Como eu vou voltando a dizer, ele no meio desse povo pagão, no meio de tanta influência, ele não deixou ser influenciado. Ele continuou sendo fiel ao nosso Deus. Por isso que eu te digo, aonde você estiver, aonde você viver, a situação que você estiver, você não pode deixar ser influenciado por este mundo. A Bíblia nos diz que nós não podemos nos amoldar com este mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Então, muitas das vezes, eu fui influenciado porque eu estava trabalhando num lugar que o povo não era cristão, porque eu vivia num lar que não era cristão. Irmãos, aqui é uma prova. Daniel, ele deixou a sua família ainda moço, jovem, deixou a sua pátria, foi levado no exílio para a Babilônia. E lá no meio, como eu já disse, daquele povo tudo idólatra, no meio de uma situação difícil, ele não deixou a ser seduzido, pelo sistema daquela nação que ele vivia. Ele continuou fiel a Deus. E Deus o honrou. Deus pôs ele por cabeça naquela nação. E Deus foi honrando, ele honrando. É assim que Deus faz na nossa vida. Se você é fiel a Deus lá no seu trabalho, se você honra o seu patrão, se você dá o seu melhor, com certeza Deus vai te honrar naquele lugar. Deus vai te honrar. Em tudo que nós fazemos, irmãos. Se formos fiéis, se formos sinceros a Deus, se nós não nos vendermos, se nós não nos rendermos ao sistema deste mundo, à corrupção deste mundo, com certeza Deus nos honra, irmãos. Agora tem pessoas que, infelizmente, ele é um homem de Deus, um homem sério, temente a Deus, por exemplo, ele entra na política e se corrompe. Temos visto isso. Entra na política e se corrompe. Isso não é pecado estar lá na política, o problema é corromper, dar mau exemplo, fazer como os outros fazem. Aceita uma propina aí, faz isso, desvia um dinheirinho ali, ninguém está vendo, ele entra, vai ser tentado mesmo. Mas infelizmente muitos entram na corrupção. Por isso que nós devemos vigiar, irmãos.
A Bíblia nos fala, vigiai e orai. Não só orar, precisamos estar vigilantes em tudo que estamos fazendo. Sabe por quê? O inimigo, ele não cansa de armar armadilhas para nos derrotar, para nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que quando nós começamos a pecar contra Deus, quando nós aceitamos as suas propostas e pecamos contra Deus, Deus, ele se entristece conosco. Deus vai permitir que o mal vai nos assolar. Por quê? Estamos em pecado. É isso, então precisamos ser fiel. Daniel, mesmo sabendo que ele poderia ser morto, como ele foi lançado na cova dos leões, mas ele não deixou de buscar o Deus dele. Ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele não deixou de ser sincero diante de Deus. E Deus honrou ele mais e mais, porque aqueles que se levantaram contra ele foram lançados. Olha só os inimigos. Quando a pessoa é fiel, irmãos, quando a pessoa é fiel a Deus, aqueles que levantam contra ele, Deus cuida deles. Deus cuida daquelas pessoas. Não precisa de eu brigar. Não precisa de eu arregaçar a manga da camisa e querer me defender. Seja fiel a Deus em tudo que você faz. Aqueles homens, aqueles príncipes que se levantaram contra Daniel, que sabe qual foi o fim deles? Foram lançados na cova do leão, onde Daniel passou a noite. E ali eles foram lançados, e antes deles chegarem no fundo ali da cova, os leões atacaram eles e comeram eles antes de cair no chão, pegou no ar. Ele não tocou em Daniel, porque Daniel estava protegido pelo Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que criou o leão. Ele estava, porque o leão obedece à voz de Deus, é Deus que criou ele. Mas os inimigos de Daniel, antes de cair no fundo ali da cova, foram estraçalhados pelos leões. Irmãos, não tema o leão se você é fiel. Não importa aonde você esteja, seja fiel no trabalho, aonde você compra, aonde você vende, aonde você passeia, em casa, no trabalho, no seu quarto, aonde você for, em todo tempo, seja fiel a Deus, teme ao Senhor. Fazendo isso, você só tem a ganhar. Fazendo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Precisamos ser fiel como Daniel. Daniel tinha 1000 motivos para não ser fiel a Deus. Longe da pátria, foi levado no exílio ainda moço, foi criado fora ali do convívio da família, foi criado ali pelos caldeus para servir o rei Nabucodonosor. Então ele foi criado de uma maneira assim, era para ter entrado em depressão, era para ter ficado com raiva de Deus, era para ter ficado com vários problemas, mas não. Ele permaneceu fiel a Deus e Deus o honrou. Nós vamos ver aqui que ele era um usado por Deus na interpretação de coisas difíceis. Deus usava Daniel. Ele era o chefe dos astrólogos, dos magos, que eles tinham esse costume lá. Ele estava num país, numa região pagã, e ele estava por cabeça em tudo que ele fazia. Por quê? Deus é com ele, igual com José. Lembra de José? Na casa do Potifar? Do egípcio? Foi fiel a Deus. Custou-lhe a fidelidade com Deus, levou ele até para a cadeia, para o calabouço. Ele foi preso porque ele era fiel a Deus. A mulher de Potifar tentou ter relações com ele, e ele, não vou pecar jamais contra Deus, jamais contra o meu Senhor, que tem me posto sobre, tem me dado a mordomia de ser mordomo de tudo que ele tem, menos você, que eu não posso te tocar. Por causa disso, por causa da mentira da mulher daquele homem, ele foi parar ali, né, naquela cadeia, naquela prisão. Mas Deus honrou ele ali dentro, irmãos. Dali ele já saiu para ser o quê? O segundo ali do Egito, governador do Egito. Olha como é que Deus honra a pessoa que é fiel, irmãos.
Vale a pena ser fiel. Agora tem pessoas, infelizmente, entregam os pontos facinho. Ele é fiel só dentro da igreja, talvez dentro de casa, mas junto com os amigos não é, no trabalho não é, no lugar que ele negocia ele não é fiel, na rua ele não é fiel, o que ele faz ele não é fiel. Irmãos, precisamos ser fiel a Deus, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Deus não te vê somente dentro da igreja, Ele te vê no banheiro, Ele te vê no quarto, Ele te vê no trabalho, na rua, no trânsito, na viagem. Se estiver no fundo do mar submarino, Ele te vê. Se você estiver dentro de um avião, Ele te vê. Então nós temos o Deus que vê todas as coisas. E nada passa desapercebido diante de Deus. Então precisamos ser como Daniel. Ele é um exemplo. Longe de casa, longe da pátria. Talvez perdeu a família, porque muitos morreram ali na hora que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Judá. Muitos morreram ali. Mas Daniel, mesmo assim, ele não se entristeceu, não ficou depressivo e conseguiu e foi fiel a Deus até o fim. E Deus lhe honrou grandemente. Vale a pena ser fiel. Quando somos fiel, o leão não nos devora. Quando somos fiel, Satanás não nos vence, porque estamos guardados pelo Todo-Poderoso. Estamos guardados por Ele. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra para nós nesta tarde: sejamos fiel a Deus. Aonde formos, ao que fizermos, sejamos fiel em tudo, irmãos. Servimos as pessoas como se fosse a Deus. Trabalhe no seu emprego, no seu trabalho, como você estivesse trabalhando para Deus. Faça tudo o que você fizer como se fosse para Deus. Faça isso para você ver. Faça um teste. Que Deus vai te honrar onde você estiver. E quando Deus honra a pessoa, irmãos, o diabo não desonra. O homem não impede. Deus estava honrando Daniel. Os homens se levantaram para destruir Daniel. O que aconteceu? Ele foi mais honrado e eles foram mortos. Os líderes ali, os governadores, os prefeitos, os príncipes levantaram para impedir. Eles estavam com inveja, com ciúme, com inveja de Daniel. De Deus estar prosperando ele. E sabe qual foi o fim deles? Os invejosos, os malignos, os maliciosos, foram lançados na cova do leão e foram mortos. Isso que dá se levantar contra o homem que ama o homem e a mulher que é fiel a Deus. Não precisa de você orar para Deus matar, não precisa de você jogar praga, isso não faz parte do nosso caráter, não precisa de você ficar desesperado, angustiado, com medo. Não, se você é fiel a Deus, se você honra a Deus, Deus trata com os seus inimigos. Aleluia. Deus tratou com os inimigos de Daniel, levantou contra o Daniel de Deus e foram mortos. Tentaram matar Daniel, eles que morreram. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então não precisa de eu lutar por mim. Deus trabalha em meu favor. Mas eu preciso ser fiel. Eu preciso honrar o nome de Jesus aonde eu estiver. Aonde eu estiver, as pessoas precisam olhar para mim e falar: não, aquele ali é um crente. Aquela ali é uma crente. Aquele ali é um justo. Aquela ali é uma justa. Eles são justos, eles são fiéis, eles são diferentes. Precisamos fazer a diferença, irmãos. Aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. Sabe por quê? Deus está conosco, somos templo do Espírito Santo. Podemos viver neste mundo fazendo a diferença, sem se corromper. Eu não preciso de uma bituquinha de cigarro. Eu não preciso de um golinho de cerveja. Eu não preciso de cheirar uma droga. Eu não preciso de injetar uma droga. Eu tenho Jesus na minha vida, irmãos. Eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo na nossa vida. Eu não preciso dessas mazelas, dos vícios desse mundo para mim continuar servindo a Deus. Eu preciso honrar a Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para fazer a diferença aonde nós formos. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis, como Daniel. Como Daniel, ali ele sabendo do decreto do rei. Olha, ele pensou: se eu for pego orando, eu vou ser lançado na cova dos leões. Mas ele não parou, irmãos. Por isso que eu falo, nós temos que colocar Deus acima de tudo na nossa vida. Podemos ser ameaçados.
até mesmo da morte. Mas não neguemos ao nosso Deus, não paremos de orar. Daniel continua orando 3 vezes ao dia, da mesma maneira que ele orava antes. As ameaças não intimidaram Daniel. As ameaças não podem nos intimidar, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que fecha a boca do leão. Nós servimos um Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. Então seja fiel a Deus. Não negue a Deus em momento nenhum da sua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Aleluia, graças a Deus. Está aqui o caderno de oração com os pedidos. E você tem toda a liberdade de mandar o seu pedido, de colocar os seus pedidos, que nós vamos estar colocando os seus pedidos aqui no caderno. E eu tenho compromisso com vocês e com Deus de estar orando, de estar clamando a Deus em favor dos nossos irmãos. Hoje, pela manhã, eu já orei, já clamei, já pedi a Deus em favor dos pedidos que estão aqui. Já coloquei diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Já clamei ao Deus de Daniel em favor de todos os pedidos que estão aqui. E eu creio na resposta, irmãos. Daniel, ele teve resposta da oração dele. Tem outra passagem que ele orou 21 dias. 21 dias orando. Mas a resposta veio. Teve uma batalha no céu. Teve uma batalha nas regiões celestiais. Outro dia nós vamos falar esse assunto. Mas a resposta veio. Deus enviou, né, para trazer a resposta, um anjo para trazer a resposta para Daniel. Se for preciso, o nosso Deus faz isso. Mas seja fiel como Daniel. Continue orando 3 vezes por dia. Continue sendo fiel a Deus. Honrando o nome de Deus aonde você estiver. Que você vai ver as coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida. Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, que nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde de oração, Pai, nesta sexta-feira, Pai. Senhor, hoje é dia 2 de setembro de 2022. Obrigado, Deus querido, por esta oportunidade. Falamos um pouco da palavra do Senhor, falamos um pouco da passagem ali de Daniel que foi lançado na cova dos leões. Mas no final, nós vemos na palavra do Senhor que o Senhor deu um grande livramento para o teu filho, porque ele era fiel. Pai, nos ajuda a ser fiel como Daniel. Nos ajuda a fazer a diferença neste mundo moderno que estamos vivendo, Pai. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que nós possamos fazer a diferença, Pai. Que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. Deus abençoe os nossos ouvintes. Visita, Pai, nesta tarde. Fortaleça este irmão, fortaleça esta irmã. Dá graça para eles, ajuda eles, Pai. Nos ajuda a ser fiel, Pai. Meu Pai, que mesmo que o mundo se levante contra nós não venhamos perder a nossa fé. Que nós possamos, meu Pai, deixar o Senhor cuidar de nós. Que nós possamos deixar o Senhor fazer, meu Pai, justiça por nós, Pai. Nos livra da justiça humana, nos livra de nós mesmos fazer justiça, mas que nós possamos confiar no Senhor. Como Daniel foi, meu Pai querido, ali, Senhor, injustiçado, lançado na cova do leão. Mas o Senhor o livrou de todas as aflições. E os inimigos dele, que o injustiçaram, foram lançados e foram mortos pelos leões. É assim que o Senhor faz, meu Pai. O Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos dá vitória, Pai. E eu quero apresentar todos os nomes que estão aqui neste caderno de oração. Eu quero te apresentar, ó Deus, todos os pedidos, ó Pai, que estão aqui neste caderno que os nossos irmãos e irmãs enviaram para nós, pedindo, Pai, que nós intercedêssemos por eles. E eu estou aqui mais uma vez intercedendo em favor deste povo, em favor desses pedidos, em favor dos nomes que estão aqui neste caderno, Deus. Visita os nossos irmãos,
visita as nossas irmãs, Senhor, toda enfermidade, nesta tarde de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual, eu quero repreender em nome do Senhor Jesus. Vai embora a enfermidade da carne, vai embora a enfermidade da alma, vai embora a enfermidade do espírito, em nome de Jesus saia deste corpo, vai embora todo mal nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ministra a cura, Pai, ministra a cura do corpo, ministra a cura da alma, ministra a cura do espírito. Deus, toca nesta vida, porque nós sabemos que o Senhor, meu Pai, nos chama para te servir, corpo, alma e espírito, ó Pai. Visita o teu povo nesta tarde de sexta-feira, faz milagres, meu Pai. Abençoa aqueles que têm contribuído, enviado as suas contribuições. Meu Deus, abençoa esta pessoa, Pai, muitíssimas vezes mais, ó Pai. Aqueles que não têm condições, abençoa da mesma forma. Pai, abençoa o teu povo, salva, Senhor, liberta, cura nesta tarde. Visita esse esposo que está dando trabalho para a esposa, visita esse casamento que está à beira do, meu Pai, do divórcio, Pai. Visita os filhos que muitas das vezes são desobedientes, visita os filhos, netos, Pai, que têm dado trabalho aos seus pais. Deus liberta, Deus transforma, Pai, visita aqueles que estão, Senhor, meu Pai, com problemas emocionais, depressivos, a síndrome do pânico, Senhor, com complexo de inferioridade, essa pessoa que está machucada, essa pessoa que está com o coração meu Pai, quebrantado, cortado, estraçalhado. Deus, visita esse coração, restitui, meu Pai, tira esse mal, tira essa tristeza, tira esta angústia. Senhor, em nome de Jesus, faz milagres nesta tarde. Pai, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de automutilação, em nome de Jesus eu te repreendo. Vai embora, deixa esta mente, deixa este corpo, deixa esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todo demônio, principado, potestade, legião, caia por terra. Você que tem se levantado contra a vida dos nossos ouvintes, caia por terra nesta tarde e noite, em nome de Jesus. Deixa esta vida, deixa este lar, deixa esta família, em nome de Jesus, vai embora. Vai embora todo demônio, principado, potestade, legião, obra de macumbaria, feitiçaria, caia por terra, seja desfeita nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa os lares, Deus abençoa as famílias, Deus abençoa os nossos ouvintes. Senhor, cura nesta tarde, liberta nesta tarde, faz milagres nesta tarde. Ó Deus, em nome de Jesus, toda força contrária que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus prevaleça em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração. Senhor, fica conosco, Pai, fica com os nossos irmãos, fica com os nossos ouvintes. Senhor, esse é o pedido que eu faço nesta tarde e noite, desta sexta-feira, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, do teu milagre. Toma posse da tua bênção. Toma posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Receba o teu milagre nesta tarde e noite de sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, seja fiel. Seja fiel a Deus e você vai ver a mão de Deus agindo por você. Você vai ver a mão de Deus trabalhando em seu favor. Deus abençoe a todos. Vou deixar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui à meia-noite, às 0 horas, em mais uma oração da madrugada. Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor e um ótimo final de semana. Oi, irmã Débora. Pastor Eurípides. Eu vim aqui agradecer a vocês que me ajudaram nas orações para que meu pai se recuperasse de um problema que ele teve no pulmão devido à Covid. Eu quero agradecer muito às pessoas que também ouvem esse canal
que oram junto com nós. Eu quero agradecer ao Pai Todo-Poderoso, porque Ele, na vida de nós, é uma bênção. A gente colocando a fé, a gente consegue ter um milagre. Meu pai recebeu alta hoje, domingo, e eu estou muito feliz, muito alegre, grata a tudo, a ele, aos anjos, que eu pedia muito ele para enviar lá onde ele estava internado, para que desse livramento de morte, recuperasse meu pai. Ele já está com 89 anos, mas graças a Deus, meu Deus, estou muito grata pelo meu pai e por vocês todos que assistem esse canal. Muito obrigada. Eu sou do Rio de Janeiro e me chamo Tânia.